Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui, agora, nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica, mas dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, eu vou convidar você a ficar comigo até o final deste conteúdo. Por quê? Hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Wayne de Gotham. Mas por que eu vou falar desta obra? Para isso, vocês que ficaram curiosos, fiquem comigo até o final desse conteúdo que eu explico o porquê. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque fazendo esses procedimentos, mais e mais o canal, por mais simples que seja, ele vai crescendo, ele vai aparecendo e ele vai ficando cada vez mais forte em grandes proporções cósmicas, tá bom? Bom, já de cara já vou falar do porquê que eu vou falar deste livro, desta obra, Wayne de Gotham. Essa é a minha homenagem ao dia 23 de abril. Dia 23 de abril é comemorado o Dia do Livro. Bom, vamos lá. Esse livro aqui, Wayne de Gotham, ele é da editora Casa da Palavra, leia Omelete. O autor, Tracy Hickman. Essa obra tem 272 páginas e esse livro ele foi publicado em janeiro de 2013. Eu ganhei de presente esse livro. Eu ganhei esse livro de presente em 2018 pelo meu amigo Lark David. Aproveitando, eu vou mandar um abraço para ele, para esse amigo meu, que graças a ele eu tenho essa obra, tá ok? E eu lembro que quando eu ganhei foi quando eu estava comemorando o meu aniversário na Rua Augusta, no bar do Kaká, no bar do Raul Seixas, né? Tava comemorando o meu aniversário, né? E quando eu iniciei a leitura dessa obra, eu já tive muita dificuldade com o caminho da história. Por quê? Porque a história, de repente, começa no passado, aí depois vai pro presente, daí depois vai pro passado, aí depois vai pro presente. E eu tenho uma certa dificuldade desse tipo de narrativa. Não só com livro, mas com séries, filmes, livros e assim por diante. Eu tenho, desde que a história seja bem construída, tá bom? E como que funciona essa história aqui? Nessa história, o Batman ele está prestes a descobrir um segredo dos seus pais, resultando na falta de confiança do mordomo Alfred, porque o Alfred ele viveu com os pais do Batman, né? Essa história ela mostra um Batman um pouco mais velho, né? E o segredo que tanto aflige o Batman é que os pais do Bruce Wayne se envolveram em um projeto que foi um vírus anticrime. E esse vírus ele foi desenvolvido, né, por um ex-nazista. Esse vírus ele afeta as memórias genéticas e o Bruce Wayne, sendo Batman, ele começa a se questionar. Tipo, cara, eu sou Batman, eu gosto tanto da justiça, eu clamo por justiça, eu faço o possível para os vilões ser detidos e assim por diante. Será que eu tenho esse vírus comigo? Esse vírus de... né, esse vírus anticrime, esse vírus de justiça, né? Esse experimento, claro, no passado ele deu errado e os pais do Bruce Wayne simplesmente só apoiaram inocentemente esse projeto. Os pais do Bruce Wayne não têm aquela questão de fazer algo bem errado nisso, né? E nessa história tem uma vilã extremamente mequetrefe, tá?
que ela descobre que o Bruce Wayne é o Batman e ela acaba atirando no Bruce Wayne bem no beco do crime, no beco onde que morreu os pais do Bruce Wayne, bem no beco do crime. E nessa história o Bruce Wayne ele foi dado como morto, tá? E o que é interessante, que é bem no final do livro, o Batman ele desiste de ser Bruce Wayne, desiste. Ele deixa o Bruce Wayne morto, tudo tal, mas ele prossegue a sua vida somente como Batman, não tendo identidade secreta, sendo somente o Batman, tá? É interessante no final ele desistir desse lado de ser playboy, de ser somente o Batman, tá? Mas assim, eu não achei aquela história como fala. Tem muitos canais por aí que falam que a história é boa, eu li, é fantástico. Mas olha, eu já li tanta história legal do Batman em quadrinhos que essa daqui é... Sabe, é um queijo derretendo no asfalto, cara. É isso, tá? E eu vou falar alguns pontos que eu acho interessante de falar sobre essa obra. O avô do Bruce Wayne, ele levava o seu filho, Thomas Wayne, para a futura Batcaverna, né? Para caçar morcegos. Ah, mas como assim, Félix? O avô do Bruce Wayne, ele era um homem agressivo, aquele cara agressivo de época, machão, com aquele comportamento nervoso. Ele achava que fazendo isso ensinava o seu filho a ser homem. É uma coisa meio tipo de época, né? Enfim. E assim, outra coisa legal de se destacar dessa obra é que os pais do Bruce Wayne são humanos. Os pais do Bruce Wayne erram. Coisa que nas histórias convencionais do Batman dá a impressão que o pai e a mãe do Batman foram santos para ele ser um super-herói e assim por diante. Mas não, aqui mostra que os pais do Batman são simplesmente seres humanos que erram, tá? Aqui nessa história, outra coisa também que é interessante, um ponto muito positivo para ela, para a história, é que a gente vê realmente uma história de detetive. Sabe, o que eu mais vejo por aí nas obras, o Batman é o maior detetive do mundo, da DC Comics, né? Mas assim, falta histórias, falta até filmes em que aborda realmente o Batman detetive mesmo, né? Porque esse filme do Batman do Pattinson não me convenceu. Ele nem acha direito o Charada, né? Eu simplesmente não gosto, respeito você, vai que gosta do filme, mas aquele filme não me convenceu, tá? No começo eu achei legal quando vi o filme, vibrei, falei, pô, bacana. Aí vai passando um tempo, você assiste 2, 3 vezes, você reflete e fala, meu, não gostei. Porque você começa a ver certos defeitos na obra, bem abordados no personagem, tá? E o interessante ao ler esse livro é que, como o livro ele não tem gravura, né? Você imagina um Batman. E eu imaginava sempre o Batman do Ben Affleck nessa história. Porque é um Batman um pouco mais velho, e aqui aborda um Batman um pouco mais velho, né? Sempre vinha na minha cabeça o Batman do Ben Affleck, tá? E vale lembrar para vocês, para finalizar esse vídeo, que esse livro aqui, por mais que ele foi publicado em janeiro de 2013, de lá para cá, não houve nenhuma história em quadrinhos em que copiasse essa história para os quadrinhos. Ou seja, essa história aqui ela nunca foi publicada nas histórias em quadrinhos. E não é uma história canônica, não é aquela história que está na cronologia do Batman definitiva. É uma história qualquer, tá? A minha nota para esse livro, nota 3 indo para 4, tá? Por quê? Porque eu achei a leitura no começo difícil, o meio chato e o final foi legal,
Essa é a minha conclusão, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Quero saber de vocês aqui o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da obra. Se vocês já leram, deixa nos comentários suas opiniões, seus pontos de vista, que é muito importante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meu vídeo vai terminando. Vejo vocês no próximo vídeo. E agradeço a todos que estão sempre comigo, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Vou ficando nessa. Beijos e abraços em proporções cósmicas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.